Fala, viajante, esse é o canal Partiu Por Aí e hoje nós vamos fazer a parte final da viagem do Tony ao Reino Unido. Essa viagem começou há 4 programas atrás, hoje é o 4º programa dessa série, onde ele passou por diversos lugares da Escócia, Inglaterra, tudo mais, Belfast, e Glasgow, e Highlands, Ilha Skye, Durham, e York, são de outros lugares. E hoje nós vamos finalizar com o restante da viagem, onde ele vai a Canterbury, ao Leeds Castle e a parte final de Londres. Fala, Tony Rodrigues! Caríssimos viajantes do canal Partiu Por Aí. Hoje nós vamos conversar sobre a parte final da minha viagem de abril de 2023, quando eu fui para o Reino Unido. Eu cheguei e saí dessa viagem por Londres. Então eu estava, até o último programa, comentei para vocês, eu estava na Irlanda do Norte, estava em Belfast e lugares perto ali e tal. Aí por último eu peguei um avião lá e fui para Londres para terminar a minha viagem. Então solta a vinheta e vamos torcer pro Vasco! Vambora, Vascão! Então vamos projetar aqui, pessoal, a primeira parte da viagem que nós vamos colocar aqui o Leeds Castle, é isso? Leeds Castle? O que acontece, pessoal? Cheguei em Londres, eu tinha 2 dias, tirando a ida, e ir embora, eu tinha 2 dias. O que eu fiz? Especificamente num dos dias, eu queria visitar uma cidade que já há muito eu estava tentando ir lá, não estava conseguindo. Se você acompanha o nosso canal, você vai lembrar que na minha viagem para Wales, em 2022, eu tentei ir a Canterbury e não consegui, não deu tempo. Dessa vez eu botei um tempo legal e tal, fiz um tour, escolhi um tour que ia para lá. O tour que eu escolhi, ele pegava Leeds Castle, não da cidade de Leeds, que é lá no norte. Leeds Castle, que é lá embaixo, lá ali mais ou menos no nordeste, não, nordeste em cima, sudeste. Na rota para Canterbury, né? Na rota para Canterbury. Na rota para Canterbury. Então nós passamos pelo Leeds Castle, um castelo muito bonito, uma área verde enorme, parecia até um campo de golfe, muito bonito mesmo ali. Aquele castelo bem caricato, aquele fosso com lago bonito e tal, vocês vão ver nas fotos. Dali nós demos uma passadinha nos White Cliffs of Dover, foi só uma passadinha para foto assim rápida lá longe, o rapaz mostrou, a ideia não era parar, e fomos direto para Canterbury para poder visitar a cidade, principalmente a Catedral de Canterbury. Isso eu fiz num dos dias. No segundo dia eu dei uma passeada lá por Londres mesmo, fui no British Museum, que eu já tinha ido, já conhecia, um museu imperdível, para mim um dos melhores do mundo. Voltei lá, gosto muito de lá, aproveitei, voltei, e a ideia é essa, contar como é que foram esses 2 dias em Londres, contar para vocês. Então beleza, deixa eu projetar aqui as fotos da viagem de Londres. Então esse é o Castelo de Leeds. Manda bala aí, vamos para frente. Esse é o Castelo de Leeds. Ele é um castelo que não é ruína, Tem muitos castelos que você visita no Reino Unido, principalmente no Reino Unido, que o castelo está em ruínas. Ele às vezes só tem as partes de pedra, não tem mais teto de nada, não tem nada lá dentro. Tem algumas coisas para te orientar com relação a história do lugar e tal, mas é o que tem só. No caso do Castelo de Leeds, não. Ele é um castelo que tem... ele é muito bem cuidado lá dentro. Então ele tem algumas
exibições ali, algumas coisas interessantes para mostrar. E a parte de fora dele é lindíssima. Vocês estão vendo aí agora algumas fotos dele, vista do lago, né? Esse lago é como se fosse um fosso antigo, né? Que era para preparar o castelo e deixá-lo inexpugnável. Ele tem aquela ponte, né, de entrada, né? Tem a ponte de entrada. Logo na entradinha dele, ele também tem um moinho que usa a força da água para poder moer grãos, né? Logo ali à esquerda dessa foto, você tem esse moinho. Essa é a entrada dele. Ele é um grande parque verde, grande pra caramba, até chegar na entrada, né? O ônibus da excursão, ele leva a gente até aí, você sai do ônibus, o ônibus vai estacionar e a partir daí é contigo. Você tem já o ticket de entrada na mão, que a excursão já está tudo pago, e você vai conhecer o castelo. Bom, pessoal, estou falando que o Tony, nessa viagem, lembrando, né, que nessa viagem ele optou por contratar excursões, ao invés de alugar um carro e tentar fazer um roteiro, fazer passeios por conta própria. Nós já discutimos isso amplamente nos programas anteriores, tá? Então, só estou relembrando a vocês que essa discussão, né, foi feita já, não vou fazer de novo, mas ele optou aí por isso. Por isso que ele pegou essa excursão para Canterbury, que primeiro passou no Leeds Castle. Vamos ver mais algumas fotos aí na tela. É isso aí. Esse é a entrada do Leeds Castle, essa parte aí, a parte que vai ali pro moinho dele. Antes de entrar, né, aí já não é mais um moinho, mas era essa estrutura aí que era usada como moinho, tá? Passava a água, né, e a força da água ali movia o moinho. Para que o moinho? Para moer grãos na época, né? Fazer pão, essas coisas todas. A ponte de entrada, né? É uma ponte fixa, tá? É aquele lago, ele funciona como um grande fosso. Lago, como um fosso, exatamente. Só que aí que tá, isso é uma coisa interessante. Eu vou falar um pouquinho desse quadro. Para um pouquinho aí, por favor. O Leeds Castle, ele é muito mais palácio do que castelo. Por que eu digo isso? Do que fortaleza, né? O castelo ele pode ser ou podia ser usado como moradia? Claro que sim. Mas o castelo, a função dele principal era um aquartelamento, ele era para defesa. O castelo, ele era uma fortaleza. E como fortaleza, ele tem uma série de características. O fosso é uma delas, a torre levanta, aquele portão que abaixa e aí sobe um outro e pum, fecha, difícil de abrir. São medidas e mais medidas para proteção de quem está ali dentro. O Leeds Castle, ele tem várias coisas que estão muito mais para o palácio. E uma das grandes coisas que evidencia isso, uma das grandes coisas que evidencia é que esse é conhecido como o Palácio das Rainhas, porque o Castelo das Rainhas, né? Porque ele foi lar de 6 rainhas da Inglaterra, essas 6 que estão aí. Né? Parece que tem 7. Não, eles falam de 6. Olha aí. Eleodora Castilho, Margareta France, Isabela France, Ana Boêmia, né? Esse Ana, eu acho que era Ana Bolena, não tenho certeza. Não tenho certeza, não. Anne of Bohemia, não é ela não. É o nome só. Uma de Aragão, Caterina Paraná. A Catherine of Aragon, essa aí, ela foi a primeira esposa de Henrique VIII, foi aquela que foi largada para ele pegar a Ana Bolena. Quem não lembra da história da Bolena, o casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena foi o que originou, o que deu origem àquele bafafá todo com a Igreja Católica. E aí Henrique VIII, muito temperamental, falou, vou casar. O Papa falou, não deixo, que ele ainda era casado com a Caterina de Aragão. Não vai deixar não? Então eu vou criar a minha igreja e quem manda na minha igreja sou eu. E foi assim que ele criou a Igreja Anglicana.
Agora é curioso, porque realmente são 7. Só que se você voltar uma foto, Flávio, volta uma aí, guarda aí. Dá um zoom aí. Porque eu me lembro lá, assim que você entra no castelo, tem uma exibição muito bacana, um filminho projetado nas paredes, muito legal, falando da vida e da relação do castelo e dessas rainhas. Aqui, ó, Se você for ver Medieval Queens, ó. Medieval Queens, lá falava que eram 6. E aqui também, por que tem 7 naquele quadro, 7 quadros lá? E eu realmente não sei explicar. Boa pergunta. Mas você não estava bisonhando. Não estava como sempre esteve bisonhando. Achei que já era mais uma bisonhada. Estava aí a prova. Corretíssimo. Tá aí, ó. A história dele, eu me lembro disso. E essa exibição, um filminho projetado nas paredes do castelo, cara, muito bacana, muito bem bolada, assim, bem humorada, né? Feito com atrizes caracterizadas como se fossem as tais rainhas, né? Muito legal. Isso aí são as pessoas que compraram o castelo e que mantêm o castelo com a fundação agora. É uma família. Cara, muito bem preservado, né? Que lugarzinho bacana. Muito. Você vai ver as fotos aí agora. Eu vou passar aqui. Essas a gente já viu, né? Do Moinho, a parte externa. Um cara bonito com a camisa do Vasco, o melhor time do mundo. E aí as meninas, que são rainhas, que foram ali. Eu não sei explicar por que tem em série. Bonito e delirante esse cara. Mas vamos lá. Olha aí o que ele fala aí, ó. Esse castelo, ele nunca foi fortificado ou tratado como um castelo militar. Tá vendo aí? Never been fortified or military. Heavily fortified or military castle. Ou seja, ele nunca foi realmente... Ele é um castelo, mas ele funcionou muito mais como um palácio. Ele tem umas paradinhas lá para os arqueiros e tudo mais, né? Tem umas paradinhas lá, mas... Ele tem, mas ele não tem todas as estruturas que caracterizavam um elemento de defesa, né? Olha lá, tem aqui em cima, né? Tem. Pô, tudo mais. Bem alto, ó, né? Só explicando, pessoal, essas ranhuras fininhas que você vê com muita frequência em castelos, aquilo ali era para que os arqueiros pudessem mirar e atirar de lá. Isso. Tá? Eles cobriram normalmente costuma ser mais fino ainda. E aí eu não sei se eles cobriram o que existia com vitrais ou janelas, ou então nunca foi a intenção de ser uma área para uso de arqueiros, né? Nesse caso específico. Mas tá parecendo, sim. Não, parece ser aquele parece ser sim. Bacana. A parte interior do castelo. Olha a biblioteca, cara. Essa biblioteca é sensacional. Luxuoso, cara. Né? Luxuoso. E aí você vê, um castelo normalmente quando é ruína, você não tem nada disso. Não tem nem a divisão de pavimentos. A maioria não tem teto. E madeira, essas coisas, as ruínas não seguraram. Não conseguem manter. Esse foi demitido, tá? Esse aí também foi demitido, porque eles não saíam daquela posição e aí por performance baixa, né? O rapaz nunca subia para trocar a lâmpada, aí ele acabou sendo demitido do hall ali de trabalhadores. Deve ter ido trabalhar em São Januário. Não, lá só tem hard work, não tem nada disso não. Tenho visto. Pode ver, olha, sala de vídeo, olha aí que beleza. O castelo foi sendo adaptado para moradia e tudo mais, né? Sim.
Hoje não reside ninguém mais. Eu acho que não, mas ele de vez em quando ainda é requisitado, o pessoal fecha, interrompe o turismo naquele dia, porque aí a família que é dona quer usar para alguma coisa. Eu estou respondendo meio de bate-pronto, porque como eu visitei coisa pra caramba e visitei um monte de castelo na Dinamarca, essas coisas, mas eu tenho receio de estar falando de um pensando no outro. Mas se eu não me engano, a história desse é a mesma do Alien Dono, que a gente falou no último programa. São castelos que são mantidos pelo turismo, pelo valor que o turismo, o ingresso, né, banca, mas o ricaço, né, a família ricaça que é dona do castelo. Não são castelos mantidos pelo governo, por aquela sociedade, como se fosse o nosso... Como é que é o nome da nossa... que cuida da parte histórica? Fugiu o nome agora aqui no Brasil. O patrimônio cultural, né? Mas tem um nome, esqueci, fugiu o nome agora. Mas é o semelhante a nós lá da Inglaterra, tem e cuida da maioria dos castelos. Mas esse aí não é o caso, ele Dono não é o caso. São castelos que têm famílias que são donas há muito tempo. Então tem um órgão do governo que cuida de diversos castelos e tudo mais, e alguns são privados. Então eles devem ter feito uma fundação e tudo mais, que mantém. É o caso desse, seria uma fundação que mantém. Beleza, então vamos passar aqui para Canterbury. Isso. A excursão saiu daí, entramos. A gente teve mais ou menos 1 hora, foi mais do que suficiente. Eu consegui visitar o interior numa boa, curtindo, olhando, lendo, tirando várias fotos, e depois no exterior eu ainda dei uma volta, procurei o melhor ângulo para tirar a foto. Vocês podem ver que o castelo ele é muito fotogênico, né? Fotos muito bonitas e tem aí uns bichinhos, uns patinhos. Fora daí ainda tem algumas outras atividades, mas aí é aquilo, vai com criança, aí tem mais tempo, mas tem um parquinho, não sei aonde, tinha algumas coisas aí para fazer. Só que a gente não tem tempo para isso, mas o tempo que foi destinado está mais do que o suficiente. Meu estagiário deu uma leve bisonhada ali agora. Aí chegamos em Canterbury. Canterbury é uma cidade famosa. Por que famosa? Porque a Catedral de Canterbury é a igreja que tem o assento do bispo. Eu não sei qual é o nome dele, eu me lembro que em algum lugar eu li o nome desse cara, mas ele é o bispo primaz da igreja anglicana. É como se fosse o papa da igreja católica, é esse bispo. E aí Roma, né, o Vaticano está para a igreja católica, como Canterbury está para a igreja anglicana. Essa portinha de entrada aí, que é lindíssima, muito bonita, essa portinha de entrada, ela é a entrada da região da Catedral de Canterbury. Lindíssimo. Muito bonito, muito bonito. Tem um hotel aqui que ficou, né, ao lado aqui, já pegando a vibe aí pegando carona no Catedral. Catedral bacana. E essa supostamente é a catedral, então. Supostamente não, ela é a catedral mesmo. Pois é. Você entra no portãozinho, aí sai nessa praça enorme. Isso. É imediato. Passou o portão, você está de cara com isso aí. É linda, muito grande, muito bonita. E essa catedral ela tem uma história específica, porque além disso tudo que eu comentei com vocês, essa catedral ela foi palco de um assassinato em 1000 e não sei quanto, muito tempo, né? Bem antigo. Eu acho que em algum lugar aí vai ter uma placa mostrando que foi do Thomas Becket. Esse cara depois foi santificado lá pela igreja, né? E porque ele foi morto
dentro da igreja. É uma história bem complicada, eu não sei se eu entendi a história toda. E aí, ó. Esse é ele mesmo. Eu acho que foi esse aí. E ele acabou morrendo lá dentro. Morto. Assassinado lá dentro. Ele tá dando a foto. Thomas Arndal. Bispo? Arcebispo. 1397 a 1414. Mas eu não tenho certeza absoluta se é ele, não. Esse cara foi assassinado, não? Não sei se é esse cara. Não tenho certeza. Não me lembro do nome dele. Deixa eu chegar O nome na que eu me lembro era Thomas Becker. Vai chegar. A igreja é muito bonita, tem esses detalhes aí nessa cor escura, que é muito comum, inclusive em igrejas da Escócia. Não sei que pedra é essa, uma pedra envelhecida, parece que jogaram fumaça, mas ela tem um tom bacana, sabe? Os vitrais lindos. Eu diria aí para separar, esse é o coro, né? Eu diria para separar 1h30 para essa igreja. Cara, deve ter uma acústica fabulosa. Fabulosa. Pé direito muito alto, né? Coral, então. Tem cultos aí, cerca disso? Service? Tem. Services. Tem. E inclusive tem vários cultos importantes que são celebrados aí, né? Olha, isso aí é pintura original da lenda de São Eustácio. Aí, plantado em 1480. Aí a lenda. Depois eu vou ler essas coisas todas e vou contar lá no Gabilu quais são as lendas que a gente tem aí dessas igrejas e tal. Não percam o canal. Das duas viúvas. Essas são tumbas, né, de arcebispos, bispos famosos que eles têm lá. Mais um lá. Tem. Aí, é o que eu falei do São Thomas de Canterbury. Então, tem mais um ele ficava aí. Aí, ele já era santo nessa época. O rei Henrique VIII, quando ele criou aquele problema com a Igreja Católica, mandou detonar tudo quanto era santo, detonaram o lugar, né, que tinha, né, o santuário que tinha pro São Thomas Becker, que era ali. Aí eles agora passaram a colocar de novo. Esse aí é um outro, Nicholas Wotton. Não sei quem é. Então, essa é a história daquela lâmpada ali. Né? Outro bispo antigo, olha lá, a tumba de William Courtenay, arcebispo de Canterbury de 1381. É muito antigo, né, cara? Isso aí tem o quê? 600, 700 anos, cara? Cara, que maravilha. Isso aqui, olha, isso aqui é interessantíssimo, hein, pessoal? Essa tumba é a tumba de Eduardo Plantagenet, o Príncipe Negro. Esse cara é famosérrimo, porque o Príncipe Negro, ele era um príncipe guerreiro que liderou as tropas inglesas nas diversas incursões que foram feitas por ocasião no terreno da Normandia, né, lá na França, por ocasião da Guerra dos 100 Anos. Esse cara infernizou a França, cara. Aí, numa das batalhas, ele morreu. Aí, é esse cara aí. Tá numa armadura. Engraçado que quando eu era moleque, que eu ouvia Príncipe Negro, eu achava que ele tinha pacto com o diabo, que era uma coisa de bruxaria, Príncipe Negro, mas não, Príncipe Negro, porque a armadura dele era toda preta. Aí é outra coisa, tá vendo aí, ó? É um arcebispo também, Sudbury.
Tem Esse era um vários cantinho filmes de sobre a Guerra oração dos de 100 Anos. alguém. Tem. O pessoal buscar aí vai ouvir falar no Eduardo, que era o Príncipe Eduardo, ou que era mais conhecido o Príncipe Negro. Outro aí, 1375 a 1381. Simon. Outro aí, anterior ainda, mais antigo ainda, John Stratford. Cara, eu acho isso fantástico. Você tá vendo a tumba de um cara que morreu tem quase 700 anos, irmão. Quase ou mais, sei lá. Aí é a relação dos santos que aquela catedral guarda, né? Olha lá, o arcebispo Thomas Becket foi assassinado, estava escrito ali embaixo. Na hora que eu estava lendo, meu sócio tirou. Muito obrigado. Aí, ó. Arcebispo Thomas Becket foi assassinado na catedral em 29 de dezembro de 1170. Olha quanto tempo tem isso. Em 3 anos, apenas 3 anos, o Papa declarou ele um santo. Ele foi um mártir na época. Ele foi morto por uma questão política com o rei da época. Olha, pessoal, eu vou me arriscar a contar a história. Depois eu conserto essa história no Gardilu. Eu não tenho certeza absoluta. Vou falar do que eu me lembro que eu li. A gente já está em meados de julho e eu li isso em abril. Minha memória não é lá essas coisas. Mas se eu não me engano, ele foi promovido a arcebispo de Canterbury por conta da amizade que ele tinha com um rei da época. Eu já esqueci o nome. Aí esse rei esperava ter, da parte do Thomas Becket, meio que ele assim, eu vou botar esse cara lá, ele é meu amigo, mas eu vou ele vai ser meio que um fantoche. O que eu mandar fazer, ele vai falar para a igreja fazer e tal. E o Thomas Becket não quis. Quando o Thomas Becket tomou posse e virou o chefe da igreja ali, ele começou a ter posturas que se distanciavam daquilo que o rei queria que fosse feito. Aí o rei começou a ficar injuriado, meio que falando, você me deve, quem te colocou aí fui eu. E o Thomas Becket, eu devo à igreja, eu sou padre, eu sou um sacerdote. E aí o rei não gostou nada. E se eu não me engano, eu realmente não me lembro dos detalhes, mas se eu não me engano, o rei mandou uma galera ir pegar ele. Só que ele não saía da igreja. Aí o que a galera fez? Ignorou que era um território sagrado, né, mesmo, para eles na época. Ignorou, e ele estava lá rezando, ele chegou e encheu ele de facada. Mataram ele dentro da igreja rezando. Inclusive, eu não sei se vai passar nas fotos, porque parte das fotos eu tiro com o celular, parte eu tiro com a câmera, e essas aí são a do celular, porque ficam prontas mais rápido e a gente consegue usar rápido no canal. Então eu não sei se vai aparecer aí, mas tem um cantinho, que foi o canto onde ele estava rezando quando ele foi assassinado. Aquele cantinho virou um santuário na igreja. E mais recentemente, não sei se o Papa Francisco ou o Bento XVI, né? Bento XVI, um dos dois, em visita à Inglaterra, num ato de união, porque a Igreja Católica, nessa época que aconteceram essas coisas, a Igreja ainda era católica, né? Na verdade era a Igreja, porque nem católica era, porque a católica mesmo ela foi ser depois da divisão de Lutero lá e tal, da Reforma. Mas era a Igreja. E aquilo ali hoje é uma igreja anglicana. Então tem uma foto do Papa rezando ao lado do arcebispo anglicano. Então os dois líderes supremos das suas igrejas rezando no mesmo lugar, próximo ao lugar onde São Thomas Becket foi morto. Eu acho que vai ter essa foto aí com a plaquinha desse lugar, se ajoelhou e rezaram juntos, fulano e beltrano. Aí tem aí. Deve ser aqui. Está explicando aquele símbolo, né? Está explicando o símbolo e está explicando também
que a igreja de Canterbury, né, a Catedral de Canterbury, é a igreja mãe da comunidade anglicana. Então ali essa igreja está para o anglicano como o Vaticano, a igreja de São Pedro, está para a igreja católica, a igreja mãe. Foto lindíssima e uma lixeira amarela atrapalhando, mas tudo bem. Isso é uma coisa curiosa, quase todos os regimentos, batalhões, tudo que dá Inglaterra, Canadá, todos eles têm um cantinho numa das igrejas onde eles mantêm e normalmente ou eles enterram seus mortos de guerra lá ou eles colocam homenagens aos seus caídos em batalha. O que também é interessante, por exemplo, eu me lembro que em alguns pontos desses aí, você tem menção a soldados que morreram na guerra da Inglaterra contra Napoleão, 1700 não sei quanto. É muita história, né, cara? Muita história. Olha aí, ó. Outro, mega antigo, né? 1213 foi arcebispo de Canterbury. Olha lá, a Capela dos Guerreiros. Warriors Chapel. Olha aí, ó. Aí foi, olha, foi o Papa João Paulo II. Então não foi tão recente, não. 29 de maio de 82, João Paulo II rezou junto com o arcebispo de Canterbury, que é o Robert Rumsey, nesse lugar que foi o lugar onde Thomas Becket foi morto. Interessante que colocaram ele como um mártir, né? Eu preciso reler a história para entender por que ele foi colocado como mártir. Mas, se eu não me engano, a questão era essa: ele se negou a ceder ao que o rei queria, que era o poder político da época, em prol de fazer aquilo que a igreja estava mandando. Olha lá, 29 de dezembro de 1170. Foi a data da morte dele. Aí foi o lugar, tá vendo? A plaquinha tá lá na direita e aqui foi o lugar onde ele estava rezando aí e morreu. São lugares sagrados, né? O pessoal não deixa você entrar ali. A placa dele aqui, ó. Aí ele aí, ó. São Thomas de Canterbury. Então você foi a Canterbury com o objetivo específico de visitar a igreja, que é a sede do... Olha, Flávio, eu sabia que indo lá com essa excursão, eu só teria tempo, eu teria que escolher catedral ou cidade. E eu escolhi, obviamente, a catedral, porque é riquíssima em história, tem muita coisa para ser visitada. Mal deu para sair daí, comer alguma coisa correndo e ir para o ônibus. Mas a cidade é interessante, vale a pena passear por ela, tem várias ruazinhas pequenininhas no estilo medieval, tem essas vielas aí que eu acho super interessante você caminhar por elas. E eu gostaria de ter voltado lá, não consegui, não deu tempo ainda, mas eu espero que numa próxima oportunidade pela Inglaterra, eu possa visitar Canterbury e desfrutar da cidade, não apenas da catedral. Esse é o portão. Essa região. Isso aí é pro lado de fora do portal, né? Do gate lá. E essa região é muito bonita, cara. Muito bacaninha. Tá ele aí novamente.
Você ficou de ir a Canterbury dessa vez, não foi? Não, eu optei por fazer outra coisa. Eu optei por fazer, em caso de bom tempo, eu estava esperando bom tempo, eu queria muito ir nas Seven Sisters, que foi uma grande frustração de 2017, quando eu fui lá, estava tudo com névoa, coberto de neblina, e das 7 irmãs eu só pude ver uma, as outras estavam com frio e não apareceram. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, né? Dessa vez, então, é porque são muitas viagens, pessoal, não se confundam, tá? Essa viagem foi a viagem ao Reino Unido, Escócia e tudo mais. Agora o Tony já retornou da outra viagem que ele ficou mais 60 dias lá, né? Não, 60 não. Uns 30 dias. Lá na Europa, que foi para... Que é a viagem que nós vamos contar depois. No final dessa viagem, ele tinha ficado de voltar em Canterbury. Voltou, não? Não voltou. Não. Tava falando aqui, eu fui para Seven Sisters. E conseguiu ver as Sisters? Então... Sensacional. Só então, foto bonita, cara. Não percam os próximos capítulos aqui, né? Não percam os próximos programas. Vou falar de muito lugar bonito. Ilhas Faroe, Islândia. Eu fiz o que eles chamam, o passeio que eles chamam de Golden Circle. Eu dei a volta em toda a Islândia pela rodovia 1, que é o anel, o Ring. Eu fui à Dinamarca, eu fui a Luxemburgo, passei pelo meio da Europa ali. E no final, como não podia deixar de ser, fui para minha querida Londres para terminar a viagem visitando as Seven Sisters. E ainda tem... Estava ventando, mas o tempo estava maravilhoso. Estrasburgo, Heidelberg. Spoiler da viagem. Isso aí é Whitechapel. Isso aí foi do tour do Jack Stripador. Esse lugar que está ali era um pub muito frequentado pelas meninas na época. Esse aqui? Frying Pan. Se eu não me engano, isso aí era o Frying Pan. Isso aí eu estava esperando o tour começar e aí eu tirei essa foto. Esse tour, pessoal, foi o seguinte: a gente chegou de Canterbury, o ônibus parou, eu já saí correndo, peguei e fui direto para Whitechapel, que era onde começaria o nosso tour, né? Então eu estava aí esperando o pessoal chegar e eu tirei essa foto. Porém, já vou também fazer em primeira mão falar aqui para vocês. Nós vamos produzir o primeiro documentário do canal Partiu Por Aí, que será a respeito do Jack the Ripper, Jack Stripador. Se você gosta desse assunto, se você é curioso desse assassino em série que nunca foi pego, eu vou falar para vocês detalhe por detalhe, com imagens in loco de onde ele atuou, incluindo essa imagem aí, que é do bairro Whitechapel, onde ele atacou e fez as suas vítimas. Beleza? Fazendo um merchan aqui do nosso novo programa, né? A gente tá cheio de programas novos. A gente tem o nosso videocast, a gente tem o Gardilu, a gente vai ter a História da Foto, a gente vai ter o City... como é que a gente chamou? City Combat, né? Como é que é? City Battle, né? A Batalha das Cidades. E vamos ter o Partiu Por Aí documentário. Vai ser esse programa. Eu quero fazer depois um documentário de Chernobyl, que eu tenho material. E vamos fazer de outros também. Vai ser muito legal essa parada, cara. A gente tem muita ideia boa, pessoal. A gente não tem tempo. A gente tem ideia boa, não falta. Ideia e material não falta. É isso aí. Vamos lá, então passando as fotos aqui pra frente. Tudo isso é Whitechapel. Whitechapel foi do momento em que eu estava ali no tour. Então, pessoal, Whitechapel, nós já falamos no programa, é um bairro próximo ao centro de Londres, né? Então, dá para visitar a pé, se você está ali, vamos dizer, da Torre de Londres no Whitechapel, seria uns 10, 15 minutos a pé, mais ou menos isso? Sim. Então, é muito pertinho.
Tony tem até um negócio que o cara fala que, pô, nego fotografou esse lugar aqui, saiu coisa na foto. Sai coisa na foto. Isso foi do meu primeiro. Olha que coisa interessante. No meu primeiro tour, esse tour, né, do Jack Stripador, a primeira muita vez... coisa ainda era. Primeira vez que eu fui, foi em 2017 e foi muito legal, porque ainda tinha muita coisa original. Agora tinha menos coisas. Esse tour aí já teve muita coisa já substituída, coisas que já tinham, né? E teve esse episódio que o Flávio comentou aí, o Guia falou. Isso aí já é de Londres, ainda é Whitechapel, mas é de Londres. Esse aqui eu achei muito legal. Jack the Shipper. É um restaurante que eu agora... Eu virei fã. Eu sempre como lá. Tem um fish and chips maravilhoso e um English breakfast fenomenal. Tu gosta do English breakfast, Flávio? Não sou muito fã, não. O English breakfast, pessoal, ele é completamente diferente do café da manhã brasileiro. O café da manhã brasileiro, o que é? Um pouco de manteiga e acabou a história, né? Meteu só a manteiguinha, pouco, a gente bota lá o ovo e, puf, manda ver. O café da manhã inglês, ele tem uma batatinha, tipo uma batata rosti prensada. Ele tem linguiça, ele tem bacon, ele tem o pão, obviamente. Ele tem champignon, tomate, o que mais que tem? Feijão, cara, feijão eu acho sensacional. Ovos. Feijão, ovos, feijão doce, feijão adocicado, eu adoro esse feijão deles, é muito gostoso. E aí aquilo é um almoço, você come aquele negócio, você não vai comer mais nada. É caro, não é barato não. Mas aí o que eu faço? Eu tiro um dia e vou comer o meu café inglês. E eu descobri que esse lugar ele tem um café inglês excelente. Eu fui lá nesse dia e fui lá agora nessa viagem que eu acabei de voltar. Fui de novo, cara. Eu me dou isso de presente, porque, pessoal, quando eu viajo espartano. Espartano. Sandupinha feita ali na hora, o negócio ali e tal. Tem dias. Mão de vaca mesmo, mão de vaca. Não, pode chamar de mão de vaca, não tem problema. O fato é que eu vou ali naquele espartano, mas tem um dia que eu olho e falo, cara, hoje eu vou me dar isso aí de presente. Aí eu vou e como bem de manhã, como bem no almoço, como bem no jantar, como pra caramba, pego sobremesa, aí vira festa. É o breakfast, o English breakfast. É uma coisa mais ou menos na linha do americano, né? O americano também faz uma... Só que o English marcam umas diferenças, né? O English eu acho mais rico, eu acho que tem mais variedade. E ele tem sempre a mesma coisa, né? Pelo menos os que eu vi, né? Agora o americano, não, você chega num lugar é uma coisa, no outro é outra, é tudo mais ou menos, né? O inglês é bem definido, quer dizer isso, né? Isso. E como é esse negócio de, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã tu vai comer linguiça, ovo, bacon, batata, não tem coisa. Não dá. Esse pessoal de estômago frágil. Puxa vida. Vai que é bom, pessoal. Experimenta, se permita. Experimente. Eu acho legal sim isso que você está falando aqui. Inclusive, quando eu voltar a Londres, eu vou te pegar contigo essas dicas. Toma um café no Jack Shipper aí, e tem isso aqui, tem aquilo. Tem que fazer essas coisas, tem que fazer. O fish and chips aí é maneiro, então tem que fazer essas coisas. Esse restaurante, ele fica quase ao lado da Whitechapel Gallery of Art. E ele fica muito próximo da estação de metrô Aldgate East, que é a estação de metrô principal que sai ali em Whitechapel. Isso aí é a decoração deles, tá lá ainda. A caveirona aí. O garçom é futurista. Esse é o bairro. Inclusive tá desse mesmo jeito, eles estão em obra ainda. O metrô é sensacional. Isso aí é a entrada do Museu Britânico. British Museum, um dos
melhores museus que eu já fui. Eu acho muito mais interessante do que o Louvre. Na minha opinião, muito mais interessante. Muito mais interessante. Eu ainda vou te falar, hein? E eu ainda vou te falar, o Louvre não está em segundo, não. Está em segundo, não. Em segundo, para mim, é o museu, se eu não me engano, é o Hermitage, lá em São Petersburgo. Também é um excelente museu. Excelente. Bom, o Louvre vem em terceiro. Eu acho que o British é tipo assim, uma mini ala do Louvre, entendeu? Seria equivalente a uma mini ala lá do Louvre. Negativo. Eu acho ele muito maior. Não, maior que o Louvre. Sensacional. A gente pode esquecer, não é sensacional. maior. Sensacional. Se não for o maior, ele é o melhor. Pronto, tá definido. Ele é muito bonito, cara. Olha que lugar legal, cara. Olha que lugar legal. É muito legal. E, pessoal, se você não assistiu, assista Uma Noite no Museu. Foi filmado aqui. Pelo menos o primeiro. Os outros eu não me lembro, mas o primeiro foi filmado aqui. O segundo já foi naqueles museus lá de Washington, sabe? Tem vários museus. Tem uma noite no Museu Nova York, né? Washington, sei lá. Eles fazem. Né? Olha que coisa bacana, cara. Olha isso. Cara, olha quantos anos não tem uma pedra dessa, cara. Olha isso, olha. Isso aí são os primórdios da escrita humana. Escrita cuneiforme, né? Ó. Você tem elementos da cultura egípcia, tem da Palestina aí os filisteus, você tem cultura assíria, cara, você tem coisa africana, tem coisa sul-americana. É muito fantástico. Eu acho que tem um Moai lá, cara. Lembra disso? Você é a pedra de Roseta. O Louvre tem uma ala inteira só sobre o Egito. E eu me lembro que nós passamos um dia inteiro e só conseguimos ver essa ala. Inclusive, nós fomos também ao Metropolitan em Nova York, e também tem uma ala gigantesca sobre o Egito também. Então, muito legal ter as duas referências, né? Lógico, o do Metropolitan é um pouco menor, a parte do Egito, mas é muito bacana também. E aí nós vamos pegando referências em diversos museus aí do mundo, né? Muito legal isso. Cara, olha que bacana. Cara, isso eu acho sensacional, cara. Esses ossos são de pessoas que viveram há milhares de anos, cara. Ali, ó, à frente. Eu viajo na maionese quando eu vou em museu, cara. No de Nova York tem até uma parte que eles reconstruíram aquelas pilastras assim, de centro. É legal. E ele também tem. Tem a reconstrução de uma entrada de um templo assírio maravilhosa. A outra aí, ó. Isso aí é enorme, isso não é pequeno não. A tumba egípcia aí do Segundo Reinado. Tem uma grande discussão aí, né, no mundo. O Egito está pedindo de volta essas coisas. Né? Eu acho que tem mais coisas fora do Egito do que lá mesmo. Né? Tem, com certeza. Agora, cara, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas por mais que a gente já saiba, o negócio é egípcio, tem que devolver. Beleza, mas se eles tivessem sabido cuidar da sua herança histórica, talvez não tivesse parado aí na Inglaterra. Parou aí por quê? Porque na época eles não cuidaram bem lá. Você teve saqueador de tumba, você teve um monte de coisas, cara. Não é porque não sabiam cuidar, eles foram invadidos e dominados e roubados. E aí, Napoleão... não sei se foi bem isso, não. Mas aí não é França? Cadê? Não, Napoleão entregou e foi lá e botar no British Museum? Eu não falei isso, ele colocou no Louvre. Ele roubou lá do Egito e colocou no Louvre. Mas é o que eu tô te falando, cara.
beleza, nesses pontos eu concordo contigo. Mas e o ponto onde você teve, por exemplo, os saqueadores roubando coisa lá de dentro, vendendo no mercado? Sabe? Assim, tá. E aí tem um outro detalhe. Olha o que aconteceu com o Museu de História do Rio de Janeiro. Foi uma tragédia? Foi, mas aquilo ali foi porque a rede elétrica era mal cuidada. A verdade é que país que não é rico não dá importância devida, seja na questão da manutenção, essas coisas, às suas relíquias. E aí a humanidade inteira perdeu, cara. Quando aquele museu tocou fogo lá, a humanidade inteira perdeu. Aí se a gente não tem o item aqui, mas vai ficar lá no British Museum, pelo menos não vai ter risco de pegar fogo, fica lá então, pô. Ah, mas aí o brasileiro não tem dinheiro para ir lá ver. É uma pena. Mas é melhor do que ele virar fumaça aqui. Então essas coisas são controversas. Eu estou falando dos dois lados, não estou dizendo que eu estou defendendo um deles, não. Mas eu penso nessas duas coisas aí. Será que vale a pena? Aí volta tudo pro Egito, um dia você liga a televisão, tá lá lambendo museu em Luxor, lambendo fogo, perdendo todas as múmias. Por quê? Porque o governo, de repente, não soube fazer a manutenção direitinha, né? Que era para fazer e tal. Esses caras, eles gastam uma grana para manter isso. Olha essa múmia aí, cara. Olha lá, ó. Vai ver as condições de ambiente que ela requer para ela não se deteriorar. Exato. Será que vai ter nos outros lugares? Eu vi, Tony, uma múmia, não assim, acho que muito mais bem preservada que essa, no deserto de Atacama. Sim, os desertos eles têm características de umidade zero, que mumifica sozinho. Mumifica sozinho. E umidade zero, né? Então, só que agora, tipo assim, as múmias não estão mais lá. Nós tivemos lá novamente em 2019, as múmias já não estão mais lá, não sei onde estão, né? Mas não estão mais lá no museu. Galera tira, antecipando talvez, né, um problema ou outro, a galera acaba tirando, né? Eu não quero entrar nessa polêmica, não. Eu acho que houve imperialismo, houve roubo, mas as coisas são como são, né? Ninguém vai devolver, cara. Até porque não vai se cuidar, né? E qual é o valor desse negócio? Quer dizer, é uma coisa que não tem solução. Devolve, não tem. Cuidar, eu vou cuidar de vocês lá. Cara, as coisas são... Roubaram, agora já era. Tá? Aí não tem como, entendeu? Eu acho que é lamentável. Tem história na Grécia pedindo coisa de volta, né? Principalmente Egito e Grécia hoje. Também. Até o Brasil recebeu agora uma peça da Alemanha que foi roubada aqui. A Alemanha devolveu, né? Não sei se você viu aí. Uma roubada diferente, né? Eu soube. É bem recente, né? Cara, tem uma plaquinha dessas aí que diz que uma dessas múmias tem 11 mil antes de Cristo. 11 mil anos antes de Cristo, ou seja, 13 mil anos. Aí, ó. Assíria, Babilônia. Pô, isso é muito bacana, cara. As escritas dos caras, ó. A história da Torre de Babel aí, ó. Mais essa Torre de Babel. Eu me amarro também em museus, cara. Todas as viagens. Qual é o museu que tem na cidade, cara? Eu gosto muito de museu e de zoológico. Eu vou pra caramba. Zoológico eu não vou a todos, eu vou só aqueles que tem bichos que me interessam, que são diferenciais, que não tem no Brasil. Tanto em Edimburgo quanto agora em Copenhague, eu fui porque o zoológico tinha... Olha isso aí, cara, urso. Urso.
olha o que os caras tinham, cara. Olha só, Zigurate, né? Eu fui no zoológico que tinha o panda. Cara, o panda é um bicho muito engraçado, cara. Muito engraçado. Passo horas no museu, cara. Eu fui no Prado. Agora, tem o Prado, ainda não fui. Eu já tive a oportunidade, mas acabei não indo. Tem um detalhe aqui, né, cara? Você tem que dar sorte. Eu fui num dia, tava lotado de criança. Aí é muito difícil se locomover, é muito difícil você parar para ler as coisas. As crianças estão fazendo trabalho de escola, aquela gritaria, criança para tudo quanto é lado, cheio demais. O British é sempre cheio. Eu não sei se tem algum macete disso, mas tinha que ver. Tem um canal que trata muito, fala de Londres, né? De uma brasileira. Eu acho que ela fala alguma coisa lá do British, mas eu não me lembro. Tem algum macetezinho, algum dia que tem um esquema que tu vai que fica mais. Pode ser. Museus, é um museu grátis, né? Então, esse é um detalhe que eu ia comentar. A maioria dos museus da Inglaterra são grátis. Você precisa fazer a sua reserva, mas ele não te cobra nada. Você tem que reservar teu horário para poder entrar. porque, por exemplo, o Louvre também é muito lotado, mas já peguei vazio. Vazio. Então, assim, é pago, é caro, tudo mais. No Louvre, no Louvre tem um macete que é o seguinte, pessoal. Tem um dia que ele fecha mais cedo. Quer dizer, desculpa, fecha mais tarde. Se não me engano, é quarta-feira. Quando a gente for falar aqui de Paris, de Louvre, eu vou detalhar isso legal. Então, nesse dia, as pessoas não sabem e saem mais cedo. Aí ele fica lá, fica vazio. Pelo menos foi assim que eu consegui pegar vazio lá. E lá tem a Mona Lisa, né? Esse salão enorme, tá lá a Mona Lisa pequenininha lá na parede. Chegar lá, sai, com licença. Assim, aí, é uma fila, na verdade. Fica uma fila dando várias voltas até você chegar nela. Realmente eu cheguei lá, estava vazio, fui direto lá. Então, tem um macetezinho. Quando a gente for falar de Louvre, nós vamos detalhar o macete aí para a galera do canal, porque esse canal aqui é um canal para agregar mais conhecimento para o viajante viajar mais e melhor. Exatamente. Top uma Jade. A Jade. Aí a parte mais oriental, né? Aí para falar do Metropolitan, ele é um museu grátis também. Só que, assim, acho que muita gente já sabe disso, mas não é exatamente grátis, mas você paga quanto você quiser para entrar. Você paga, mas você dá o valor que você quiser lá. Interessante. Pode chamar que é grátis. Opa! Uma cumba do Vasco? Ah, não. Foi mal. A camisa bonita dessa, olha o Moai. Toda vez que vai a Londres tem que ir nesse museu, até porque é grátis. Eu já fui 2 vezes. Hoje como é que tá, Tony? Então, para visitar o British, você entra no site deles e reserva um dia e horário? E reserva, isso, exatamente. Ele não vai te cobrar, mas você tem que reservar dia e horário. E levar esse convite com você para você poder entrar. Esses são livros que eu achei interessantes. E aí eu tirei foto lá da livraria deles na tela. E você pode ficar depois quantas horas quiser lá dentro? Quantas horas quiser. Só marca a hora de entrar. Se sair, você sai a hora que quiser. Só, saída, sai a hora que quiser. Tem lugar para lanche, se você quiser comprar para fazer um lanche lá dentro, tiver levado comida, dá para você comer lá dentro. Tem várias livrarias para você comprar material, né?
tal. Material relativo ao que é exibido no museu e material genérico, né? Livro, assim, lápis. O Louvre assim, tem vários cafés dentro, enorme, né? Olha, tem uma tumba enorme. Isso aí, cara, é enorme isso aí. Muito grande. Isso aí também é grande. O dia que nós vamos fazer um canal, um programa, algum dia sobre Nova York, aí, falar muita coisa aí sobre o Metropolitan. Tem lá, tem outros museus também, mas o Met é incrível. Lá em Amsterdã também tem um museu animal lá, vou falar o nome dele, é Ride, sei lá. Falar, pronunciar o nome corretamente, peço desculpas aí. O museu também, quer dizer, de fato, assim, que eu conheço mesmo, os museus maiores do mundo, o Met lá de Nova York, o Louvre, o Prado e o, sei lá, Rijksmuseum, sei lá de Amsterdã. Esse eu não fui. Eu fui a Amsterdã, mas não fui em museu não. Deu tempo. Fui pela rua andando, conhecendo as coisas. Lá tem outros museus também, que eu também. Mas esse se eu não me engano, o mais famoso, mais concorrido, você tem dois que eram muito concorridos que eu me lembro, né? Era o da Anne Frank. O da Anne Frank é a casa dela, né? É muito concorrido. Era uma fila enorme. E o outro é daquele pintor famoso, cara. Como é que é o nome dele? Tô tentando me lembrar aqui. É um impressionista, né? Que é de lá. Ele é de lá. Exatamente. Ele tem autorretrato. Mas assim, eu fui nesse museu lá também. E é incrível, cara. E lá tinha uma pintura assim, enorme, tamanho de uma parede assim, que era uma praia assim, com uma caminhas e tal. E na descrição, nessas descrições, o cara estava falando a respeito do conceito da luz, como eles tratavam a questão da luz na pintura, né? E aí, depois que você lê aquilo e começa a olhar, aí você vê cada pontinho, assim, cada parte do quadro, você percebe coisas que você não percebia antes, né? Exatamente. Expressa aquela técnica de evidenciar a forma da luz, né? Então, tipo assim, a nuvem tem uma parte que entra uma fresta de sol, assim, aí ela já joga uma luz aqui. Muito top, cara. Muito legal. Aquela entrada novamente. Sekhmet. Olha aí a pedra de Roseta aí. Para quem não sabe, né, os hieroglifos egípcios foram traduzidos graças a essa pedra, porque ela tinha o mesmo texto escrito no idioma deles e em outros dois, um deles era conhecido, aí o cara pegou isso aí e foi fazendo as analogias e conseguiu traduzir os textos egípcios por causa dessa pedra. Mais ou menos quanto tempo você precisa para visitar o British? Cara, essa pergunta para museu ela é muito difícil. Se você for parar e ler cada coisa, você vai ficar uma semana lá dentro, cara. É muito detalhe. Agora, por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu tinha 1h30. Não deu para ver tudo.
Dessa vez agora eu fiquei umas 3 horas e meia. E eu pulei o que eu já tinha visto antes. O que eu já tinha visto antes eu meio que dei uma passada. Dessa vez eu li a história, eu gravei vídeos. É que a gente está mostrando só as fotos. Mas os vídeos vão alimentar o canal com programas e vocês vão ver que eu falava histórias que eu acabei de aprender lá. Eu acabava de aprender e lia, né? Isso aí é como ficaram as ruas de Londres esperando a coroação do rei Charles, né? Rei Carlos. Não é ele de Carlos, né? Porque senão vamos confundir com o nome dele é Charles. Charles III, é o nome dele. É o nome dele, mas vai confundir com o ilustre cantor, que é muito mais do que esse cara aí, né? Tudo bem, deixa eu falar. Tá aí o metrô novamente. Underground. Isso aí, pessoal, eu fiz questão de registrar essa estação porque o metrô de Londres tem mais de 100 anos. Mas essa estação, ela é uma estação de uma linha nova, que é a linha Elizabeth, a linha roxa. Essa linha roxa ela é fantástica, ela tem um monte de conceitos novos de segurança. Então você viu lá que a escada rolante, por exemplo, ela é super inclinada, mas você tem uns pontos para impedir que as pessoas elas queiram ir pelo meio para poder fazer de escorrega. Então você tem esses pontos aí que o Fábio está mostrando. Aí quando você chega lá, na maior parte das linhas de metrô da Inglaterra, se uma pessoa, por exemplo, quer cometer um suicídio, se ela quer pular na linha, ela pula. Assim como infelizmente aqui no metrô, no trem brasileiro. Essa aí, como é uma linha nova, ela não deixa. Você vê que é tudo fechado. Quando o carro do trem, do metrô, né, ele para, quando o vagão para, abre-se a porta do vagão e aí sim abre a porta da estação. Sendo que em cima da porta você tem informações detalhadas do trem que está chegando. Então é tudo muito automatizado, muito informado, é sensacional. E como essa é uma estação nova, ela tem mais informações do que algumas outras, né? Tem outras estações que você não consegue esse nível de detalhe. E ela parece mais ampla também, né? Parece mais ampla. As outras são bem... Também, tem muitas que você é apertadinho, né? Essa é bem mais ampla. É bem mais ampla. No formato do trem, assim, passou, né? Parece ser mais amplo. Buraco, né? Muito pequeno, né? Interessante. Chegamos ao final das fotos, Tony. Maravilha. E essa foi também o final da viagem, né? A partir daí, no dia seguinte... vale comentar que no meu roteiro, eu iria, um dia antes um pouquinho do British Museum, eu estava marcado para ir para o Kyoto's Garden. Kyoto's Garden é um jardim japonês que é um pouquinho afastado do centro. Eu ia gastar uns 40 minutos para chegar lá, eu ia ter que acordar cedo, eu queria me dedicar a ir para o British Museum com mais tempo e não é nada, pessoal, eu já tenho visto, eu sou muito seduzido pelas fotografias para poder querer visitar um lugar. Às vezes eu estou aqui e tal, aí eu encontro lá no Instagram, por exemplo, veja esse lugar, é lindo, aí você pega aquela foto mega photoshopada do lugar e você fala, eu quero visitar esse lugar. Às vezes você se despenca, acorda mais cedo, cansado, gasta uma grana de metrô, não sei o que, quando chega lá o lugar, é isso. Então nesse dia eu pensei nisso. Falei, quer saber? Eu acordei um pouco mais tarde, eu tomei o meu café da manhã em inglês, lá no Jack the Shipper, e fui pro British Museum um pouquinho mais cedo. Ganhei tempo e não vi o Kyoto's Garden. Se numa eventual volta a Londres eu tiver mais tempo, eu passo lá. Se você quiser saber o que eu perdi, coloque aí no seu Google, procure fotos e descrições de Kyoto's Garden. É um jardim japonês bonitinho e tal, um jardim, né? E aí não deu para visitar dessa vez. Eu visitei o British Museum, deu uma determinada hora, eu saí, fui comer e pegar as malas no hostel para ir para o aeroporto.
Pessoal, falar uma coisa para vocês. Eu e o Tony temos vários planos aqui no canal e um deles é fazer uma tipo de City Battle aqui, né? Uma batalha das cidades. E eu vou defender aqui Paris e Tony vai defender Londres, né? Inclusive, eu já estou me armando aqui de argumentos e de uma série de coisas para a gente fazer essa batalha aí, esse desafio entre Londres e Paris, onde nós vamos deixá-los à vontade para votar em Londres ou votar em Paris, a cidade que você acha muito mais interessante, melhor para se conhecer. Qual o primeiro lugar que você gostaria de conhecer, Londres ou Paris? Londres, né, pessoal? Londres é uma cidade interessantíssima. Paris também é, mas Londres é melhor. Eu penso diferente. Eu acho que Paris dá de 10-0 em Londres. E nós vamos fazer uma City Battle aqui, batalha dos destinos e tudo mais. Beleza, então, Tony. Fechou aí? Partiu? Partiu, pessoal. Até o próximo programa. E não esqueça, coloque aqui nos comentários, Flávio, cadê o Gardilu, Flávio? Cadê o Gardilu? Eu vou fazer. Inclusive, tem uma pessoa que ligou do norte da Islândia, cobrando os vídeos. Tem até um vídeo dessa pessoa ligando e falando, cadê o vídeo do canal? É um fanfarrão que fez isso. Fanfarrão que fez isso. Vou colocar esse videozinho do cara falando, cobrando o canal aqui. Deixa comigo. Esse fanfarrão vai ser elucidado. Garoto. Beleza, pessoal? Então, siga-nos no canal, compartilhe esses vídeos, tá? Com seus amigos, com seus conhecidos, suas amigas, seus amigos. Isso é muito importante, tá? Liga o sininho para ficar sabendo dos vídeos novos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, que gostam de viajar, para que a gente faça disso aqui uma comunidade de pessoas interessadas nesse tema, né? Beleza? Abraço. Fui, partiu. É isso aí, pessoal. Fui. Até a próxima. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Onde ele passou onde ele passou por não, mas ele tá rindo lá, ele lá. Cadê a camisa do Vascão, meu camarada? E sonhando de novo na apresentação. Show. Então, pessoal, esse é o programa 18 e nós vamos finalizar essa viagem longa do Tony. E já adiantando, ele já fez outra viagem, já foi lá, já voltou, já está cheio de história para contar de novo. E nós vamos contar nos próximos programas, evidentemente. Tá bom? Tá feia a coisa, Tony. Tá feia a coisa. Você não quer admitir, mas tá feia a coisa. Você sabe que tá feia a coisa. Eu não vou falar nada, tá gravando, você depois vai usar isso contra mim, que eu sei. Você sabe que o meu primo Maxwell assiste nossos programas aqui, né? E toda semana ele fala comigo,
Pô, zoou o Tony lá, não sei o quê, manda meme. Qual é, Agora Maxwell? ele botou o negocinho, ele botou a mensagem aí já nos vídeos da gente aí. Deixa eu ver um detalhe aqui. Cadê a Papete? Cadê a Papete? Não, aí eu tava não tá com a de Papete. tênis. Papete é útil, rapaz. Papete é útil. Cara de pau é esse Não, safado só que não gás, bota nada. Gás de Esse luz. safado que não faz nada no canal, pô. Ele se diz, Gás de luz, tem. ele se diz correspondente internacional do canal, tipo assim, ó, vai fazendo aí, Repórter vai lá. internacional. Repórter internacional. Eu vou aonde a notícia está. É.